Glória a Deus. Quem tem sentido a presença do Senhor aí? Quem já foi ministrado aí? Amém, glória a Deus. Temos visitantes hoje conosco, né? Temos ali atrás, eu creio que o irmão do Rodrigo não é fácil de saber que é irmão do Rodrigo, né? Porque a semelhança já denuncia, né? Então sabemos que é o Rafael, né, que está nos visitando aí, eles são gêmeos, né? Mas temos mais gente ali, né? Então eu vou pedir para que é porque eu não sei o nome de todo mundo, né? Só sei o nome do Rafael. Vou pedir para que todos fiquem em pé, para que nós possamos saudá-los, né? Em nome do Senhor Jesus. Temos aqui também um casal, que eu também não sei o nome, mas também estão nos visitando. E eu quero pedir à igreja que saudemos a todos eles. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Podem se assentar. Para nós é uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco, né? E hoje não podia ser diferente. Nós vamos falar aqui sobre Jesus, né? O nosso Senhor, o nosso Salvador. E aqui em Lucas capítulo 2 fala do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2 versículo 9, eu vou estar lendo, e os irmãos que quiserem acompanhar aí com as suas Bíblias abertas, seja Bíblias com páginas de papel que nem a minha, ou Bíblias virtuais no celular. Eu tenho que aprender a me acostumar com isso, porque eu sou das antigas, né? Eu continuo aqui, né? No papel, mas não tenho nada contra quem usa tablet, celular. O importante é que você esteja com a Bíblia, né? Então, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 9, nós temos ali um momento que os anjos começam a fazer o seu serviço de serem anunciadores do nascimento de Jesus. Então diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 9: E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Irmãos, essa cena aqui, essa leitura que eu fiz, essa narrativa que eu fiz aqui, dos anjos vindo, falando com os pastores, e eles indo ao encontro de Maria e de José, encontrando o menino na manjedoura. Essa cena é retratada em presépios, ela é retratada em fotos, em imagens. Sabemos que isso aconteceu. Jesus veio a essa terra. Ninguém pode duvidar ou questionar sobre esse fato. Jesus, ele veio com um propósito muito específico. Ele veio ser o Salvador de toda a humanidade. E eu vejo aqui, irmãos, que o evento do nascimento de Jesus foi tão tremendo, porque isso mexeu com os céus. A primeira situação que é descrita aqui são os anjos. O anjo que vem para anunciar, e os exércitos celestiais que vêm para participar daquele momento. E eu fico pensando, irmãos, e eu posso pensar sobre isso, porque tem coisas que nós só vamos descobrir na eternidade. Mas eu penso assim, os anjos, para eles foi uma novidade muito grande, porque eles estavam acostumados a ver o Senhor no céu como verbo, e não no formato de uma criança, e não num corpo humano. Imagina isso para os anjos, como era Jesus, como era o Filho de Deus antes dele se tornar Jesus.
Eu não tenho como explicar isso para vocês. Nós não temos como explicar isso, biblicamente falando, mas ele estava lá. A Bíblia diz que ele, no princípio era o Verbo estava com Deus, ele era Deus. Mas nós não temos como descrever como era Jesus lá, antes dele, vamos dizer assim, o Filho de Deus, antes de se tornar Jesus. Mas ele se tornou Jesus. Se tornou Jesus porque se tornou gente, se tornou um ser humano como nós. E os anjos com certeza ficaram impactados com aquela experiência, porque eles nunca viram o Senhor daquela maneira, sendo reduzido à estatura de um ser humano. E isso mexeu com os anjos. O nascimento de Jesus mexeu com a terra, irmãos. Nós temos um calendário chamado calendário gregoriano. Quem já ouviu falar? É o calendário mais utilizado no mundo, que mede, né, os dias, as estações, as datas comemorativas. E a partir do nascimento de Jesus aconteceu DC, AC e DC, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, Cristo veio marcar a história, mudar como se conta o tempo na terra. Ele veio mudar muitas situações na nossa vida. Existem países, existem culturas que ainda permanecem com o calendário antigo, existem, mas na maior parte do mundo o calendário que está sendo praticado é esse calendário baseado no nascimento de Jesus. Eu poderia aqui ficar falando muito sobre essa questão do nascimento de Jesus, mas eu quero ser mais prático. Eu quero ser mais prático e quero trazer uma mensagem mais aplicável à sua vida e à minha nessa noite. Pensarmos assim de uma maneira assim muito didática, pensarmos assim de uma maneira com propósito sobre o porquê Jesus nasceu em relação a questões que estão relacionadas à nossa vida, na nossa relação com Deus. E aí eu encontro algumas questões quando eu começo a pensar nisso. E a primeira questão que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite é que Jesus nasceu para revelar e estabelecer a verdade de Deus aos homens. A verdade de Deus aos homens. Irmãos, será que nós conseguiríamos viver num mundo só de mentiras? No mundo tem mentira? Sim ou não? Mas tem verdade também. Sim ou não? Agora, você conseguiria viver num mundo onde só tem mentira, 100% mentira? Como que seria confiar em alguém? Como que seria ter segurança? Não há segurança, não há confiança onde não há verdade. Para que haja confiança, para que haja segurança, o princípio da verdade tem que ser basilar, ele tem que ser fundamental. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando você abre a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, abre a sua Bíblia lá, Efésios 4, 15. Aproveitar que está essa chuvinha aí, vamos abrir Bíblia, né? Ninguém vai embora, ninguém está querendo se molhar lá fora, vamos ler a palavra, né? Efésios 4, 15. O que diz aí na sua Bíblia? Seguindo a verdade em amor, cresçamos o quê? Em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, Jesus. Eu pergunto para os irmãos, com base nesse texto, a Bíblia está dizendo para a gente seguir o amor ou seguir a verdade? Quem acredita que o texto está falando para a gente seguir a verdade? Levanta a mão. Quem acredita que é para seguir o amor? É bem claro, né, irmãos? Está dizendo que nós devemos seguir a verdade em amor. A verdade em amor. Hoje fala-se muito de amor, mas pastor, Deus não é amor. O amor não é o princípio mais fundamental. O amor não é, vamos dizer assim, a propriedade mais essencial do caráter de Deus. Irmãos, a verdade vem antes.
Até o amor depende da verdade. Porque, irmãos, a verdade, ela precisa definir as coisas como elas são. Sem a verdade você não consegue entender a realidade das coisas. Sem a verdade você não consegue entender nem o que é o amor. Vai tentar definir o amor sem uma verdade que revela o que é amor. Por exemplo, como é que nós entendemos o amor de Deus? 1 Coríntios 13. Aí você lê 1 Coríntios 13, aquilo ali é uma ode de exaltação ao amor. E ali explica as propriedades do amor, o que o amor rejeita, o que o amor aprova, o que traz alegria ao amor, o que traz tristeza ao amor. Ali fala das características do amor, ali fala, irmãos, da resiliência do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, ali nós temos uma descrição bem pormenorizada do amor. E esse entendimento do amor, ele vem para nós como uma revelação da verdade bíblica. Ou seja, a verdade, ela precisa ser a base até mesmo do amor. Porque se você vive um amor que não está fundamentado na verdade, você está vivendo um amor falso. Você está vivendo um amor errado. Você está vivendo um amor que não é amor. Se o amor que você vive por alguém não te dá a condição de sofrer por aquela pessoa e permanecer ao lado dela, isso não é amor. Se o amor que você está vivendo não lhe dá a condição de suportar situações em função do amor por alguém, ou para honrar alguém que te ama, isso não é amor. Porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Aí diz assim, que o amor não busca os seus próprios interesses, ou seja, o amor não é egoísta. Ou seja, eu amo você, mas só tem que ser do meu jeito. Eu amo você, mas tem que ser só como eu quero. Eu amo você, mas a minha vontade sempre vem antes da sua. Aí eu pergunto para os irmãos, quando você pega essas atitudes e confronta com essa explicação do que é o amor, você consegue achar coerência entre essa atitude e o amor, como ele é descrito na palavra de Deus? Você vê incoerência. Você vê que uma coisa não casa com a outra, porque o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não suspeita mal, o amor não se ensoberbece, ou seja, ele não se vangloria, não se engrandece. O amor, ele não se regozija com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Olha a verdade de novo aí. Ele se alegra com a verdade. Ou seja, onde tem verdade, o amor se alegra. Onde tem verdade, o amor flui. Onde tem verdade, o amor gera confiança, gera solidez. Irmãos, não se constrói um relacionamento sólido na mentira. Não se constrói um relacionamento sólido sem verdade. Então a verdade, ela precisa ser a base até mesmo do amor. Por isso diz assim o texto: seguindo a verdade em amor, cresçamos. O propósito é crescer em quem? Em Cristo, porque Ele é a cabeça. Todo o corpo precisa de uma cabeça. A cabeça é a parte pensante do corpo. O que dá diretriz a um corpo? O que faz com que os membros do corpo se movimentem? A cabeça dando o comando. Por exemplo, eu estou fazendo isso aqui com a minha mão, é porque o meu cérebro está coordenando tudo isso. Agora imagina, você sai na rua e encontra um corpo sem cabeça, caminhando. Pode correr, porque você não é de Deus não, né? Todo corpo tem que ter uma cabeça. Assim como a nossa cabeça governa tudo que os nossos membros fazem, assim tem que ser Jesus na sua vida e na minha. Ele deve governar a sua vida, Ele deve governar os seus pensamentos, Ele deve governar as suas atitudes, Ele deve governar o seu agir, o seu falar, porque Ele é a cabeça, Ele é a mente pensante por trás de nós. Jesus é a mente pensante que nos dirige em direção ao céu, que nos dirige dentro da vontade de Deus. Jesus é, mas a gente tem que seguir a verdade. Pastor, mas por que o senhor está falando em Natal? Assim, hoje é Natal, Jesus nasceu, né? O senhor está falando tanto de verdade. Irmãos, porque hoje, como igreja, vamos ser bem sinceros,
A igreja tem se perdido em muitos momentos, tem se perdido doutrinariamente, a igreja tem se afastado de Deus, a igreja tem se perdido até dentro da igreja mesmo, os crentes estão se perdendo dentro da igreja, né? E algum tempo atrás eu tenho me incomodado muito com doutrina na igreja, sabe, que nós precisamos ser doutrinados, não numa doutrina denominacional, mas a doutrina bíblica da palavra, porque nós vivemos hoje no mundo, nós vemos um mundo que nos ensina a gostar mais da mentira do que da verdade. Vou repetir, nós vivemos num mundo que nos ensina a gostar mais da mentira do que da verdade, porque parece que a mentira é legal, parece que a mentira ela é cheia de magia, ela é cheia de brilho, ela é atraente, mas a verdade é chata. Sabe quando você é passado para você essa sensação? E é muito fácil a gente perceber isso. Por exemplo, você vê filmes, novelas, enfim, tudo isso são situações geradas no mundo da ficção. Ah, pastor, mas tem filmes que são histórias reais. Tá bom, esquece isso aí. Vamos pensar nos 90%. Vamos pensar naqueles filmes que são criados assim, histórias absurdas, né? Só que a pessoa fica 3 horas lá, assistindo até o fim. Até vai lá e faz uma panela de pipoca, né? E fica ali, e se delicia. Mas vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Dá sono, pastor. Ai, pastor, eu já tentei ler a Bíblia, mas sabe... Porque, irmãos, nós vemos no mundo que nos ensina a gostar da mentira, que nos ensina a sentir prazer no erro, que nos ensina a sentir prazer naquilo que não é verdadeiro. E o nosso coração está se entregando à mentira, e nós somos um pouco da verdade, mas estamos nos entregando à mentira todos os dias. Irmãos, Natal não fala de uma touquinha vermelha, mas de uma coroa de glória. Natal não fala de uma rena e de um trenó, fala de uma manjedoura. Natal não fala de alguém que vem do Polo Norte dizendo ho, ho, ho. Natal fala de alguém que veio do céu, se fez gente como a gente. Natal não fala, irmãos, de alguém carregando um saco de brinquedos ou de presente. Natal fala de alguém que estava carregando uma cruz pesada, uma cruz na qual Ele mesmo foi crucificado para trazer o perdão dos nossos pecados. Natal, irmãos, ele fala da vinda do Filho de Deus à terra. Mas hoje tem muita coisa que as pessoas olham e falam: isso é Natal, e não é mentira. Mas a gente gosta da mentira. Eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Isso é um problema da igreja evangélica nos dias de hoje. A igreja, os cristãos, eles querem ir na igreja para sentir. Eu tenho que sentir Deus, eu tenho que arrepiar, eu tenho que sentir isso, sentir aquilo. Irmãos, nós não estamos na igreja para sentir, nós estamos na igreja para saber a verdade e crer nela, e através do saber e do crer, ver a glória de Deus. Você não está aqui para sentir, você está aqui para entender o que é a verdade e aplicá-la na sua vida. Isso pode ser uma experiência tão poderosa que você vai até sentir, mas o sentir é uma consequência do saber. O problema é que nós estamos sentindo demais e sabendo de menos. Nós estamos sendo enganados e gostando de ser enganados, que é o pior, né? Nós estamos sendo ludibriados e gostando de ser ludibriados. Irmãos, quando você vai fazer um estudo sobre a questão de tudo que existe em torno do Natal, a gente ouve muitas frases assim: o que é Natal para você? Ah, Natal é família. Natal não é família. Pode ser que crie um clima mais favorável para você estar em família, mas Natal não é família. O que é Natal para você? Ah, Natal para mim é amizade. Natal pode ter, a celebração da amizade no Natal pode ter, mas Natal não é amizade. Ah, o que é Natal para você? Ah, Natal para mim é Papai Noel, é guirlanda,
são luzinhas piscando. Não, isso não é Natal. Isso definitivamente não é Natal. Mas pastor, por que existe todas essas coisas? Irmãos, infelizmente, a Igreja Católica Apostólica Romana, um dos grandes erros que ela cometeu, e que ela tem cometido ao longo dos séculos, e que a gente colhe isso nos dias de hoje, é a ideia de se cristianizar práticas pagãs em nome do sincretismo religioso. Quando você estuda a história da igreja, você vai lá atrás e você vê quando a Igreja Católica se une ao Império Romano e se torna a maior igreja do mundo, em função da política, em função do poder político, começam as grandes cruzadas. Quem já ouviu falar das grandes cruzadas? As guerras santas. Vamos evangelizar o mundo, mas não pregando o evangelho, espada na mão. Quem não se converter morre. Você não ia se converter desse jeito? Tem que se converter, senão espada na goela. E aí, irmãos, o que acontecia? Muitas das práticas pagãs, principalmente dos nórdicos, daquele povo nórdico, acabou entrando no cristianismo. Porque o que acontecia? Os bispos, os padres, os líderes, eles olhavam para aquela cultura e falavam: vou cristianizar isso. Havia uma cultura, quem já ouviu falar em Odin, Thor aí? Quem já ouviu falar? Na mitologia nórdica, havia um deus chamado Odin. No dia 25 de dezembro, Odin vinha do céu, barba branca, cavalo, trazendo presente para as crianças que tiveram um bom comportamento. Só as que tiveram um bom comportamento. Em Roma, adorava-se uma deusa chamada Ceintra. Também no dia 25 de dezembro, eram os solstícios de inverno, tudo celebrado no dia 25 de dezembro, em adoração a deuses pagãos. O que aconteceu? A religião cristã começou a se tornar dominante pela força, e aí começou-se a cristianizar práticas pagãs. Aí surge em 275, nasce um homem chamado São Nicolau. Quem já ouviu falar de São Nicolau? Também um dos santos da Igreja Católica. Quem foi São Nicolau? Foi um bispo nascido na cidade de Patara, na Turquia, e ele era de uma família muito rica. E ele era um homem que, no coração dele, ele via as pessoas passando necessidade, ele começava a colocar em saquinhos e dar de presente. Então, conta-se muitas lendas sobre a vida dele. E conta-se que o vizinho dele tinha 3 filhas, e por causa da pobreza, aquele vizinho queria colocar as 3 filhas na prostituição, para que elas pudessem ganhar dinheiro através da prostituição, para eles não ficarem na miséria. E aí conta-se que São Nicolau, vendo isso, pegou 3 sacos de ouro, e à noite foi lá e colocou na casa do vizinho para as 3 filhas. Elas pegaram o saco de ouro, casaram e não foram para a prostituição. Enfim, então você vai juntando tudo isso, vai juntando tudo isso, vai juntando tudo isso. Surgiu-se a brilhante ideia de criar-se, com base na figura de São Nicolau, a ideia de um Papai Noel, de alguém que pudesse trazer presentes, que pudesse ser alguém que seria celebrado, vamos dizer assim, um Papai Noel cristão, vamos transformar aqui, tudo isso dentro de uma visão cristã, vamos colocar isso dentro do cristianismo. E aí o que aconteceu? Criou-se a ideia de um Papai Noel que era um duende, depois foi transformado num bondoso velhinho que mora no Polo Norte, com renas, com duendes, e que entrega presente no dia 25 de dezembro. Por isso que muitas igrejas cristãs evangélicas não comemoram Natal no dia 25, por causa desse paganismo, que existe. E eu peguei aqui um comentário de um estudioso da BBC News. Ele colocou aqui algo muito interessante. Ele diz assim: o bom velhinho de roupas vermelhas e faces rechonchudas só seria criado no século XIX nos Estados Unidos, conforme diz Altmaier, como um Nicolau transformado em duende e depois em um simpático velhinho morador do Polo Norte. Existem algumas versões, mas a mais aceita
dá conta de que a figura deste bondoso homem idoso, de grande porte físico, longa barba branca e que caminha com um saco cheio de presentes, apareceu a partir de um poema do escritor norte-americano de tradição episcopal Clement Clarke Moore, no ano de 1822. Por estar próximo ao dia de Natal cristão, a tradição da troca de presentes teria passado para esta data. Pontua Curcio: quanto à imagem da indumentária vermelha e seu deslocamento com o uso de um trenó puxado por renas, esta remete à obra do cartunista Thomas Nast, em 1 de janeiro de 1863, e foi impulsionada por uma matéria publicitária da fabricante de refrigerantes Coca-Cola, em 1931, idealizada pelo ilustrador Harold Sundblom, que associou o bom velhinho às memórias de São Nicolau e ao personagem do espírito de Natal, descrito pelo escritor inglês Charles John Ruffman Dickens, em seu conto A Christmas Carol, traduzido para o português como Um Conto de Natal. Este Papai Noel contemporâneo foi introduzido na Europa somente no século XX e se pôs pela pressão comercial, presta atenção, e se impôs pela pressão comercial de quem pretende festejar o Natal sem as referências cristãs, e tal qual uma paganização invertida, ou seja, uma pressão comercial. Coca-Cola, né? Até Coca-Cola está envolvida nessas questões. Irmãos, então hoje nós temos um Natal comercial, um Natal mercantilista. Tem que ter Natal desse jeito para ter venda, para ter comércio, para ter dinheiro, enfim, para satisfazer tradições pagãs. Só que nós precisamos andar na verdade, irmãos. Por isso na minha casa não entra árvore de Natal, brilhinho, guirlanda, não entra nada disso, irmãos. Porque se eu deixar entrar, eu estou deixando a mentira entrar. Não tem nada contra quem põe. Você é livre para pôr o que você quiser. Só que eu entendo o seguinte: é a verdade. A verdade. O que diz o texto? Seguindo a verdade. Seguindo a verdade, em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Às vezes nós não paramos para pensar que por trás de todo um paganismo existe um misticismo. Como eu trabalho com libertação espiritual aqui na igreja, irmãos, eu não brinco com essas coisas. Então, por trás de um paganismo existe um misticismo, existem espíritos, existem forças sobrenaturais que atuam nessas questões. E se você for estudar mais a fundo ainda, essa história do Natal, relacionada a São Nicolau, relacionada ao Papai Noel, você vai ver que lá nos países escandinavos, na Eslovênia, na Áustria, na Alemanha, estuda essas culturas aí, você vai ver que existe o oposto do Papai Noel, que é um ser chamado Krampus, K-R-A-M-P-U-S, Krampus. Como o Papai Noel vinha presentear as crianças que tiveram um bom comportamento, o Krampus, que é um demônio, da cintura para baixo tem pés de bode, da cintura para cima até o pescoço, corpo de homem, e aqui do pescoço para cima é a imagem de um demônio com chifres, olhos vermelhos, dentes de vampiro. Ele vinha pegar as crianças que não tiveram um bom comportamento. Eu pergunto, irmãos, o que isso tem a ver com Jesus? O que Pinheiro tem a ver com Jesus? O que essas coisas têm a ver com Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo? Nada, nada. Irmãos, o problema é esse: o ator principal do Natal, que é Jesus, ele fica de lado, fica esquecido, em meio a tantas mentiras, em meio a tantas coisas que não são reais, porque só existe Natal porque existe Jesus. Amém, igreja? Não tem Natal sem Jesus. Mas essas questões todas que fazem parte do nosso cotidiano de povo brasileiro, irmãos, em função do nosso cristianismo, muitas vezes deturpado por crenças, por crendices, por paganismo, faz com que a gente viva na mentira. Então a mentira hoje, ela está muito presente na vida de muitos cristãos, e nós temos que começar a nos voltar para a verdade. A verdade é essa. A verdade é que Jesus, ele veio para trazer salvação ao mundo.
Ele nasceu numa manjedoura, ele não nasceu num hotel 5 estrelas. Não tinha lugar para Jesus ali nas estalagens. Ele teve que nascer numa estrebaria. Ele teve que nascer numa manjedoura. E aí, irmãos, o Senhor nos ensina uma outra verdade. A verdade de que a verdadeira riqueza do ser humano não está nos bens que ele possui, não está na quantidade de dinheiro que você tem no banco, não está na quantidade de ouro que você tem, nos seus bens materiais, mas numa vida aprovada por Deus e nos valores do seu caráter em Deus. Porque Jesus, irmãos, ele se fez homem, e na condição de homem ele se fez pobre. Ele nasceu na estrebaria, só que ele mudou o mundo inteiro. Ele mudou vidas e continua mudando vidas até hoje. E ele não dependeu de um centavo de dinheiro nenhum para fazer isso. Ele fez isso porque ele tinha uma vida com Deus e um caráter aprovado por Deus. Jesus não tinha uma vida cheia de dinheiro, mas ele tinha uma vida cheia da presença de Deus. Ele tinha uma vida cheia dos princípios de Deus. Ele tinha uma vida cheia dos valores morais e espirituais, do caráter de Deus. Eu quero dizer para você, querido, você pode não ter nada no teu bolso, você pode não ter dinheiro sobrando na tua conta bancária, mas se você tiver uma vida em Deus, se você tiver um caráter aprovado por Deus, a sua vida vai fazer diferença nessa terra. A sua vida vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Porque, irmãos, a nossa riqueza não é aquilo que está no nosso bolso, é aquilo que está dentro de nós. A maior riqueza que nós temos é a presença de Cristo na nossa vida. Ele é a fonte da riqueza, que é uma vida aprovada por Deus, uma vida aceita por Deus. Porque, irmãos, é somente em Jesus e é somente por Jesus que nós podemos verdadeiramente ter acesso ao céu de Deus, que nós podemos ter acesso à presença de Deus, que nós podemos verdadeiramente viver em paz com Deus. É somente em Jesus. A palavra de Deus diz: porque há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é, irmãos? Jesus Cristo. Há um só. Essa é a verdade. Qualquer outra verdade fora dessa é mentira. Os irmãos conseguem entender? Tudo está centralizado em Jesus, tudo está centrado nele. Ele é o autor da fé e é o consumador da fé. É o que diz em Hebreus: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Autor é o que inicia, consumador é o que termina. Tudo está nele, tudo está fundamentado nele. Ele veio mudar a história do mundo, mas mais do que isso, ele veio mudar a história da vida das pessoas que o aceitam. Porque não adianta Jesus mudar o mundo, mas ele não mudar a sua vida. Não adianta Jesus mudar o calendário do mundo, mas ele não mudar a sua vida, porque você não aceita, porque você não recebe como seu Senhor, como seu Salvador, você não coloca ele para dentro da sua vida. Não adianta você reconhecer que Jesus é Salvador para os outros, que Jesus é libertador para os outros, que Jesus é restaurador para os outros. Jesus precisa ser Salvador, libertador e restaurador para você. Você tem que trazer essa realidade para dentro da sua vida. Eu estou pregando aqui hoje, irmãos, mas eu nem sempre fui evangélico. Eu tive uma vida fora dos caminhos de Deus. Eu tive uma vida em que eu não conhecia Jesus. E como a maioria das pessoas vive lá fora, eu estava vivendo achando que estava tudo certo, porque todo mundo faz assim, eu também estou fazendo assim, então está tudo certo. Mas um belo dia, essa palavra me pegou, irmãos. Deus me pegou através da sua palavra e diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras ou das boas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Naquele dia Deus falou para mim o seguinte: boas obras, meu filho, é obrigação de todo ser humano. E não pense que eu vou te salvar porque você está fazendo a sua obrigação. Você foi feito para fazer boas obras, ser justo,
ser honesto, fazer o que é certo é obrigação, mas isso não te purifica dos seus pecados. O que te purifica dos seus pecados é o sangue do meu Filho derramado na cruz do Calvário. E se você não aceitar isso na sua vida, essa purificação, esse perdão, essa restauração não entra na sua vida. Eu falei: é assim, papai? Então eu não posso ficar sem Jesus. Naquele momento eu entreguei minha vida para Jesus, irmãos. Minha maneira de pensar mudou, meus sentimentos mudaram, minha visão de vida mudou. Eu não me tornei perfeito do dia para a noite, nem sou hoje, erro muito ainda, mas naquele dia nasceu no meu coração uma disposição diferente de viver para a glória de Deus. Havia uma vontade no meu coração que me levava ao pecado. Parece que eu gostava do pecado, eu sabia que era pecado, mas eu gostava de ir para aquela direção. Mas quando Jesus entrou na minha vida, essa vontade saiu. Eu comecei a ir para a direção de Deus. Errava muitas vezes, caía muitas vezes, mas o meu coração mudou. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Jesus, Ele não veio só para nascer na história, Ele veio para nascer no seu coração, Ele veio para nascer na sua vida, Ele veio para nascer na sua família, mas você tem que deixar isso acontecer. A verdade é que o Natal é o início de uma nova vida com Deus em Cristo. O Natal, se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos esperança. Foi o que nós lemos lá em Isaías, capítulo 9. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, uma luz no fim do túnel, né? E essa luz era Jesus. Jesus foi profetizado 700 anos pelo profeta Isaías antes do seu nascimento. Vai vir, Ele vai vir, é o Messias, Ele vai vir. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O governo estará nas suas mãos e não será tirado. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Deus vai cumprir a sua palavra, mas coloque a sua esperança nele, espere nele, confie nele. Nós vivemos num mundo que nos ensina a gostar da mentira, irmãos, porque a mentira mexe com os nossos sentimentos. Você acha que eu também não acho bonito, luzes piscando, árvore de Natal enfeitada? É claro que eu acho, irmãos. O meu sentimento gosta, mas quando eu tenho entendimento, eu tenho que abrir mão do meu sentimento em função do meu entendimento. Isso é humildade, isso é coerência. Eu não posso viver pelo que eu sinto, eu tenho que viver pelo que eu sei. Quando eu abro mão do que eu sei para viver pelo que eu sinto, eu estou sendo um tolo. Eu estou abrindo mão da verdade para viver no erro conscientemente, porque eu sinto. Irmãos, o sentimento é algo muito forte, e se a gente deixar, ele domina a nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês do meu falecido pai. Minha mãe faleceu em 2019 e foi para a glória. Meu pai ficou sozinho, foi morar comigo em casa. 63 anos de casado, ele e minha mãe. Quando minha mãe partiu, ele não queria viver, porque ele não sabia viver sem a minha mãe. Porque meu pai, ele fazia parte de uma família de 14 filhos. E quando a minha falecida avó gerou meu pai e ele nasceu, eu não sei se era porque ela já tinha cansado de ter tantos filhos, porque imagina, 14 anos tendo filho, né, no intervalo de tempo, a gente tem que se colocar no lugar dos outros, né? Mas eu sei que quando chegou a vez do meu pai, ele era um dos terceiros últimos, assim, dos caçula, mais um e ele. A minha avó o rejeitou, ele foi rejeitado. E para complicar mais a história, quando ele era neném, caiu uma panela de água fervendo em cima dele, saiu todo o couro, ele ficou criancinha, sem couro, pelado. Colocaram ele numa folha de bananeira. Na época, né, os antigos faziam muito essas coisas, né? Para ele, imagina uma criança numa situação como essa. Então a vida do meu falecido pai foi muito sofrida, E só que o que aconteceu? Ele cresceu entendendo essa situação e vivendo essa situação. E nasceu um sentimento no coração dele de aversão à mãe. A tal ponto dele dizer: ela não é minha mãe, eu não tenho mãe, eu fui adotado. E várias vezes
já no final da vida dele agora, ele morreu com 88 anos, e dentro desse agora, já idoso, eu tive que conversar com ele e falar: pai, mata esse sentimento no seu coração, porque isso é uma mentira, isso é uma mentira, você está vivendo uma mentira. Você teve mãe, teve os seus problemas com ela? Teve. Ela te rejeitou? Rejeitou. Mas você tem que entender e encarar essa realidade que você teve mãe. Você não pode ficar nessa mentira. Só que o sentimento era tão forte. Por isso que eu digo para você que está aqui nessa noite, quando a gente permite que o nosso sentimento, em função de mágoa, de ressentimento, ou de qualquer outro tipo de situação, crie uma base dentro de nós, é difícil você se libertar. E meu pai era crente, batizado na igreja, muitos anos, mas com o coração assim. E eu espero, em nome de Jesus, que ele, quando ele partiu resolvido isso com Deus, resolvido, que naqueles momentos ali que ele ficou ali, teve momentos que ele ficou assim em coma, teve momentos que ele tenha acertado isso daí com Deus, antes dele partir. Porque o tempo para acertar a nossa vida é aqui, irmãos, é aqui. Você não vai acertar depois, não tem purgatório, não tem um segundo lugar para você passar, é aqui. Por que o diabo fica colocando às vezes no coração das pessoas que, não, mas eu vou reencarnar, eu vou ter uma outra chance, ou eu vou para um purgatório? Porque, irmãos, o diabo, ele quer que você caia nessa mentira para você relaxar, para você, não, eu vou ter uma outra oportunidade. Não, a oportunidade você tem agora. Você tem que consertar com Deus, tem que consertar agora. Você tem que ajustar as coisas, tem que ajustar agora. Não tem outra oportunidade. E não pague para ver, porque a sua alma é muito cara para você pagar por uma coisa que você não sabe o que vai acontecer. Então, se você tem que acertar, acerta agora, ajusta agora, põe as coisas no lugar agora, porque com Deus não se brinca, irmãos. Não dá para brincar com Deus. Deus ama a nossa vida. Ele demonstrou isso enviando o seu Filho. A Bíblia diz, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem, irmãos? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, e por amor Ele deu o seu Filho, Ele enviou o seu Filho. Mas quem que vai receber a vida eterna? Aquele que crer, para que todo aquele que nele crer. Não adianta Deus amar, não adianta Deus enviar, não adianta Deus fazer tudo, se você não crer, nada acontece. A parte de Deus é amar e manifestar a graça. A sua parte é tomar posse pela fé. Você tem que tomar posse pela fé. Se você não crê, você não recebe. Por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. A fé é o meio para você se apoderar do que Deus te entrega. Jesus nasceu para revelar a verdade de Deus na nossa vida, a verdade da graça. Ninguém é salvo por obras, por graça. A verdade sobre o Natal, Natal de verdade, irmãos. Natal verdadeiro é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que veio, que nasceu, que viveu, que morreu numa cruz, que ressuscitou e está vivo, e vai voltar para nos levar, vai levar a sua igreja. A verdade, irmãos, de que quem ama renuncia por amor a Deus e às pessoas. Fala para o seu irmão aí: quem ama renuncia. Se você não está disposto a renunciar, é porque você não ama. Sou bem categórico. Irmãos, Jesus, para Ele poder demonstrar amor a Deus e a você e a mim, Ele teve que renunciar, sim ou não? Ele renunciou ao céu. Ele renunciou à condição de ser um ser inatentável para se tornar alguém tentável. Ele renunciou, irmãos, à condição
de ser alguém que não precisaria passar pelo sofrimento, para passar pelo sofrimento. Ele renunciou à condição de ser alguém que não precisaria experimentar a morte, para morrer por nós na cruz. Ele renunciou ao conforto do céu para servir a Deus, passando pelas humilhações e pelos sofrimentos na terra. Por que ele fez isso, irmãos? Por amor à sua alma, por amor à minha alma, por amor a você e a mim, e por amor ao Pai. Jesus fez. Por isso ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, se você quer seguir a Jesus, tem que ter renúncia na sua vida, por amor. Você tem que aprender a renunciar por amor, a renunciar às suas vaidades, a renunciar aos seus desejos, para que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida. Jesus, ele veio para nos ensinar tudo isso, irmãos. Ele veio para dar vitória à vida através da morte. Precisava que alguém morresse, precisava que alguém se tornasse ser humano e morresse sem pecado, para que a morte fosse derrotada e a vida fosse vitoriosa. Por isso Jesus nasceu. Ele precisava ser humano, ele precisava vencer Satanás no campo em que Satanás já tinha vencido no passado. Porque no passado, irmãos, Satanás, ele enganou a Eva, Adão, e ele os corrompeu e os fez cair. E Jesus, ele falou: vou dar a você a mesma oportunidade, vou me tornar homem, você vai me tentar, mas dessa vez a história vai ser diferente. Então Jesus, ele precisou nascer, porque ele precisava ter a vitória como ser humano. A vitória que precisava ser sobre Satanás precisava ser na condição de homem, porque Satanás venceu o ser humano na sua humanidade, e Jesus precisava vencer Satanás também na condição de ser humano. Ele venceu por você, ele venceu por mim. Por isso ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. E eu quero encerrar essa palavra perguntando se ainda há alguém nesse santuário que ainda não entregou sua vida para Jesus. Se você não fez isso ainda, eu quero te dar essa oportunidade. Eu quero que todos fiquem em pé nesse momento. Quando a gente faz uma pergunta dessas, como eu fiz, é uma luta espiritual, porque o inimigo não quer que as pessoas se entreguem a Jesus, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, o diabo não tem mais acesso a você. Eu lembro, irmãos, quando os meus pais, eles se envolveram com situações místicas no passado, e depois eles entregaram a vida para Jesus, mas continuou havendo possessão demoníaca na vida dos meus pais por um tempo. Eu era criança em casa e eu via o demônio pegar meus pais, ou pegar minha mãe, ou pegar meu pai. E isso acontecia na igreja, às vezes acontecia na minha casa. Eu, como criança, não sabia como resolver, mas na igreja eu via os pastores resolvendo. E aí eu gravava o que o diabo falava. O inimigo falava: ele é meu, ela é minha. Aí o pregador falava: não, você perdeu, porque essa vida se entregou a Jesus, não te pertence mais. Pertenceu, mas não te pertence mais, porque o diabo, ele não quer largar o osso, irmãos. Quem já foi dele, ele quer de volta. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus toma conta de você. Ele te cerca, ele te guarda, ele te envolve, e o inimigo não tem mais acesso à sua alma, não tem mais acesso à sua vida, porque o mais valente, o mais poderoso, passou a estar presente na sua vida, porque você, pela sua fé, entregou a sua vida para Ele. E só você pode fazer isso. Então, nesse momento, se há alguém nesse santuário que quer entregar a sua vida para Jesus,
porque entende que precisa de salvação e da presença de Jesus na sua vida, levante a sua mão e eu vou orar por você. Entenda que eu não estou convidando você para fazer parte da Igreja Batista, porque não é só a Igreja Batista. A Igreja Batista não salva ninguém, irmãos. Como a Assembleia de Deus não salva ninguém, ou qualquer outra denominação evangélica, nenhuma denominação salva, só Jesus salva. Então não estou convidando você para se tornar um batista. Você pode entregar sua vida a Jesus hoje aqui e servir a Deus na Assembleia ou em qualquer outra denominação evangélica. Isso não faz diferença. O que faz diferença é Jesus no seu coração. Então nesse momento, os irmãos que já são crentes, orem, e quem não é, está diante do apelo. Se você quer entregar sua vida para Jesus, é só levantar a mão, eu vou orar por você, você vai orar comigo, e Jesus vai fazer a obra na sua vida. Alguém que quer entregar sua vida para Jesus, levanta a mão, eu vou orar. Eu não vou insistir, porque não é na apelação, né? É no apelo. Se alguém pode levantar a mão, eu vou orar por você. Se não há ninguém, eu quero que você feche seus olhos agora. Eu vou orar por você que recebeu essa palavra no seu coração. E eu sei que essa palavra ela vai fazer diferença na sua vida, porque é uma palavra que vem da parte do Senhor, uma palavra que vem debaixo da direção do Senhor. Então feche seus olhos neste momento. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu coloco agora nas tuas mãos este povo.